terras, né? E a gente aí quer uma conversa aqui com o padre sobre as suas andanças, a sua vocação, a sua vida sacerdotal. Padre Vilmar, muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pedro Som e amigos aqui presentes. É uma alegria estar com vocês também participando. Muito bem, padre, a gente tem sempre uma curiosidade para saber dos filhos da terra, como é que andam. Eu tenho essa curiosidade, não só no aspecto religioso, mas cultural, e a gente sempre está procurando saber como está. E você é um membro de Jeremoabense, um filho de Jeremoabense, que está inclusive adentrando por essas terras, por outras terras. Mas eu queria inicialmente que você contasse aqui um pouquinho para nós o início da sua vida sacerdotal, como é que foi a vocação, onde começou e tal, né? Às vezes tem gente que não conhece. A gente está aqui ligado só diretamente em 22 municípios, viu? Indiretamente tem um mundão aí. Então, quem é o padre Vilmar, como começou? Eu sou Vilmar, sou filho de Jeremoabo. Minha vocação nasceu de uma forma muito interessante. Sempre acho que me sentia chamado por Deus quando era pequeno. Depois isso passou, a gente vai para a vida, lutar, estudar, trabalhar, fazer várias coisas e a vida vai acontecendo. E parece que esquece um pouco. E depois quando a gente para, sente que tem algo que falta dentro de você e somos chamados a dar uma resposta, né? Porém, essa resposta só vem assim quando a gente sente-se de verdade esse desejo do amor de Deus e de ser amado por Ele, né? Eu acho que isso para mim, a base, né? Você teve uma vida familiar de pessoas muito ligadas à Igreja Católica, sim. Dona Antônia, né? E também teve a vida de grupo de jovens e tal. Sim. Acha que isso teve influência? Teve influência, né? Em minha casa, todos nós, era como regra da família, aos domingos de manhã, todos iam à missa. Ninguém ficava sem ir à missa. Às vezes queríamos, vamos à missa à tarde. E minha mãe dizia, não, horário da missa é de manhã, à tarde vocês vão fazer o que vocês quiserem. E sempre, desde pequeno, tínhamos uma participação. Mas, na realidade, naquela época, eu sentia a igreja de Jeremoabo muito impessoal, né? Às vezes eu tinha uma sensação que a nossa vida de igreja era mais para os ricos que para os pobres, né? Era uma igreja meia de apartação social, né? E vim encontrar um pouco, com 13, 14 anos, saí de Jeremoabo, fui estudar em Feira de Santana. E lá em Feira, participando das comunidades eclesiais de base, comecei a ter um outro contato com outro tipo de igreja, né? Uma igreja que se movimentava mais em defesa da vida, uma igreja que tinha um laço mais de humanidade, onde todos na comunidade se conheciam, todos se ajudavam um ao outro, né? E aí comecei a participar também ativamente de grupo de jovens, de pastoral catequética. Naquela época tínhamos muitos movimentos. Eu lembro que no bairro que nós morávamos tinha uma grande fábrica que era de destilar óleo queimado para refazer, né? E era uma poluição muito grande, né? E os membros da igreja, a juventude, nos articulávamos para participar desses movimentos em defesa da vida. Até a luta foi tão grande, depois de uns 5, 6 anos, essa fábrica terminou sendo fechada, porque de verdade estava afetando muitas pessoas, de modo especial crianças com problema de problemas pulmonares, né? E naquele tempo fui conhecendo outro modo de ser igreja, né? Um outro modo de ser igreja. E um dia, numa missa, uma coisa que me chamou a atenção, ainda hoje eu guardo muito forte com isso, foi a homilia de um padre, né? O padre falando das missões, né? E ele dizia que um amigo dele foi missionário na África há muitos anos e um dia estava celebrando a missa e entrou um grupo de guerrilheiros e deram um tiro. O tiro bateu na cavícula do padre e também bateu no braço da irmã. O padre, ao receber o tiro, parece que faleceu e a irmã levaram para a Itália. E nesse momento que essa irmã fazendo esse tratamento na Itália, ela quis voltar para a missão na África. E sua congregação disse que ela não voltava mais, que era muito perigoso. E essa irmã tão valente decidiu deixar a vida religiosa para voltar à África. E quando eu escutava aquilo ali, me chamava muito a atenção. Isso é muita ousadia de uma pessoa querer entregar tudo em função de arriscar a sua vida por causa do Evangelho. Tem algo mais no coração dessa pessoa para querer essa aventura tão grande, né? E aquilo me chamava muito a atenção, né?
E era um período que eu estava meio em dúvida, né? Não tinha assim muitas certezas, né? Aquela homilia para mim foi como algo muito aclarador na minha vida, né? Que Deus não nos chama para fazer qualquer coisa, né? Deus nos chama para uma entrega grande, para estarmos de verdade no seu caminho, né? De uma entrega verdadeira do coração, né? Não somente para fazer coisas, mas aprender a ser e estar com Ele para fazer o bem, né? Eu acho que isso me chamou muito a atenção na minha vida, né? E eu acho que desde aquela experiência, eu acho que minha vida foi um pouco assim. Alguns dizem que é meio de aventura, mas eu não sinto que é aventura, né? Eu, quando estava terminando a minha teologia, quando eu estudava teologia, nossa congregação sempre tem uma dinâmica na formação dos jovens fazer um tipo de trabalho que comumente não costumamos fazer dentro da igreja, né? Alguns de nós trabalhávamos com mulheres vítimas da prostituição, na zona de prostituição. Alguns trabalhavam com a comunidade negra, alguns trabalhavam com o povo da rua. E tínhamos um trabalho que era um pouco fora da estrutura sacramental, tradicional, para que pudéssemos perceber que o Evangelho não está dentro só da igreja, né? Vai para a igreja alguns escolhidos, né? Os pobres mais pobres, muitas vezes, estão muito distantes das nossas igrejas. Digo com precisão, tanto católicas como evangélicas, né? Os mais pobres estão à margem, né? E a gente aprendia muito no meio dessas pessoas, né? No meio de mulheres vítimas da prostituição, que eram exploradas, torturadas, às vezes vítimas de tráfico humano, que algumas nordestinas que vinham para cá e tinham que viver submissa ao papel do cafetão, né? Lembro trabalhando com a comunidade negra, era muito interessante participar dos movimentos negros, né? Quantas vezes os negros em São Paulo e qualquer parte do país, né? Nós até hoje temos um ditado, né? Que o branco correndo está fazendo educação física, o negro correndo está correndo da polícia, né? A cor é um diferenciador social de apartação social, né? E viver no mundo viver e trabalhar nesse mundo nos dá para mim me deu um outro colorido na minha vocação, né? De perceber que o Senhor nos chama para estar com os mais pobres. E esse é o lema da nossa congregação, né? Nossa congregação tem como lema: o Senhor nos enviou para anunciar o Evangelho aos pobres e os pobres são evangelizados. Essa sempre foi uma ousadia de Santo Eugênio, quando fundou a congregação logo depois da Revolução Francesa, onde na França mais de 40 mil religiosos foram assassinados pela Revolução Francesa. A maioria dos mosteiros antigos, todos destruídos, e uma igreja que estava começando do zero, né? E o fundador nosso, quando começou a evangelização na França, começou nesse sentido de ir para aqueles locais que a igreja já estava há 20, 30 anos sem presença, para ter um grupo de missionários que fazia tipo missão popular, um pouco parecida com essa de Frei Damião, né? E visitando as casas, confessando o povo, e ficava 1 mês, 2 meses nesse local. Quando o povo buscava a igreja, a nossa equipe saía para que viesse um padre diocesano para assumir a evangelização do local, né? Foi assim sempre um desejo do nosso fundador que nós estivéssemos em locais com os mais pobres e de modo especial com os mais abandonados, né? E vivendo nesse mundo aprendi muita coisa, né? Lembro que quando eu terminei teologia, nossa congregação tem um costume depois que terminamos teologia, antes da ordenação sacerdotal, somos convidados a fazer uma experiência em um outro país, de 1 ano a 2 anos, né? E os Oblatos estavam começando uma fundação em Colômbia, justamente numa comunidade negra, numa comunidade palanqueira, que nós chamamos aqui Quilombo no Brasil, e Colômbia chama Palenque, essas comunidades. E nossa fundação foi justamente no meio dessa comunidade negra, os Oblatos do Haiti, que foram fundados, né? E ali fiquei 1 ano naquela experiência, né? E foi uma experiência muito forte, né? Isso na Colômbia. Na Colômbia. Mas você já era sacerdote? Eu estava terminando meu último ano de teologia para me ordenar, né? E no meio disso tudo, isso foi me ajudando a reforçar a minha vocação. Medo hora nenhuma, né? Colômbia, a gente tem sempre naquele local era uma muito visão Não, mas naquela época era muito perigoso, mas eu sempre assim, eu nunca carrego dentro de mim esse medo que vai acontecer. Eu sou muito assim, dentro de mim eu tenho eu acho que não sei se é do espírito ou se é do meu espírito aventureiro, eu sempre acredito que as pessoas vão fazer o bem comigo. Eu não acredito que alguém vai querer fazer o mal para mim. É sempre essa sensação, sempre tive, mesmo nos momentos mais difíceis de minha vida missionária, né?
E eu lembro que em Colômbia tinha os paramilitares, os militares e também os guerrilheiros naquela zona. Os militares ofereciam aos oblatos, quando tinha encontro de jovem, a comida do encontro dos jovens. Aí os oblatos diziam, não, já temos pronto. Aí chegavam os paramilitares, ofereciam, nós dizíamos que já tinha pronto. Chegava gente da guerrilha e nós tínhamos que dizer a mesma coisa. E tínhamos que transitar no meio de todos de uma forma sem demonstrarmos que éramos partidários de algum lado, né? E aquela experiência nos ajudou muito. A mim, pessoalmente, me ajudou muito, né? Recordo que no final daquela experiência, uma das comunidades que trabalhava, eu saía às 8 da manhã e às 9 da manhã a guerrilha detonou a sede da polícia. Detonou, que acabou com 2 casas ao lado e morreu 3 pessoas, né? Naquele dia foi que eu senti, de verdade, existe o mal aqui. O risco, né? Né? O risco de vida, né? E voltando da Colômbia, a congregação estava fundando em Angola, né? E perguntou se tinha alguns brasileiros disponíveis em Angola. Eu, com minha experiência no movimento negro, de participar das comunidades, de conhecer muito a cultura negra, como lidava no Brasil. Eu lembro que nós, no período da teologia, tínhamos um grupo de leitura bíblica a partir da ótica do negro, né? De como perceber certas coisas que é diferente de uma leitura a partir de outra ótica, né? É de perceber as entrelinhas da experiência do ser escravo, do ser marginalizado, do ser jogado, do ser eliminado de uma sociedade, né? É diferente você ler e perceber a realidade da Bíblia, né? E quando voltei de Colômbia, tinha esse discernimento da congregação para ir a Angola. E eu coloquei a mão e disse, rapaz, estou disponível, vamos lá. E meus colegas, rapaz, você é louco. Eu disse, não. E naquela época em Angola, foi um tempo de guerra. Eu ainda passei assim por momentos assim. Hoje, quando eu digo assim, Deus me colocou na mão. Assim, a minha experiência quando eu falo de Angola, às vezes me emociono, né? Eu digo assim, Deus me levou no braço, né? Fui num tempo de guerrilha tão forte. Você foi sozinho aqui do Brasil, não? Eu sozinho de brasileiro e 4 do Congo, né? E fui transferido para uma missão no sul de Angola, a fronteira com Namíbia. E naquela missão, naquele momento, ainda a guerra era muito forte entre a UNITA e o MPLA. E eu sempre dizia que para mim o problema era do governo, não da UNITA, né? Sempre tinha algo dentro de mim era muito forte que eu nunca conseguia ver a UNITA como a criminosa em Angola, né? E isso, hoje, muitos estudiosos, muitas pessoas começam a se questionar de verdade quem foi o vilão na guerra de Angola, né? Muitos já começam a fazer esse tipo de pergunta. E lá em Angola, naquela experiência de missão, tive assim, algumas experiências, né? De ver catequista decapitado, de ver pessoas morrer, encontrar pessoas mortas na estrada. Lembro que uma primeira experiência forte chegou um padre e uma freira levado por um policial e ele dizia, o padre e a irmã vai ter que dormir aqui hoje na sua casa que ele não pode seguir viagem. E eu perguntava ao militar, por que não pode? Padre, é segredo de Estado, não posso falar isso para você. Só sei que o padre e a irmã não podem sair daqui hoje, né? Só pode sair amanhã depois das 8 da manhã. Aí eu falei para o padre, rapaz, se ele está dizendo isso, é melhor que você fique. Esse policial é conhecido, ele não está querendo mal. E aí acordei às 6 da manhã e celebrávamos a missa para os pastores, que nós vivíamos dentro de uma aldeia. As únicas casas que tinha naquela aldeia era a casa da polícia, a casa do governo e o hospital. E nossa casa ainda era uns quartos de palha coberto, porque ainda estávamos construindo, que estávamos chegando ali, não tínhamos... E todas as casas do povo de palha, né? E falei com esse padre e essa irmã, disse, rapaz, durma aqui e amanhã nós celebramos. E a nossa igreja era uma árvore grande, era a sede da paróquia, que não tínhamos nada construído naquele local. Terminamos de celebrar a missa, o padre e a irmã seguiu viagem. Mas no meio da missa escutamos uma forte explosão. Eu disse, o que está acontecendo aí? E me disseram, não, o problema da explosão deve ser algum carro de guerra que estão limpando, fazendo alguma coisa, né? E quando a irmã e o padre chegou e passou, e eu fui atrás. Quando chegou lá, encontro 2 corpos em cima de uma caminhoneta carregada de açúcar incendiada. O açúcar é combustível, né? E tinha um corpo no chão. E a senhora gritava, padre, pelo amor de Deus, me ajude a tirar daqui da estrada, porque senão os carros vão passar por cima. E eu sou muito impulsivo com as coisas. Simplesmente peguei aquele corpo e coloquei do outro lado. E quando cheguei às minhas mãos, a pele queimada, né? Na minha mão tinha que limpar na areia porque não tinha outro lugar.
Quando eu cheguei na sede da diocese, meu corpo tremia. Eu disse, mas o que é que está acontecendo, né? Eu disse assim, aí conversei com o bispo, aí quando volto de novo para a missão à noite, o meu companheiro de comunidade estava de férias no Congo e eu estava sozinho naquele momento, né? E à noite começou o pessoal a dizer, olha, disseram que vão atacar a aldeia hoje. Aí os pais foram para o mato e eu disse assim, olha, eu decidi que vou ficar em casa, não vou para o mato com vocês. Aí disseram assim, vamos deixar as crianças contigo. E tinha uma sala grande, maior um pouco como essa, colocamos várias crianças para dormir lá e eu botei meu colchão assim no canto para dormir, né? A noite foi uma noite de filme de terror. Quando eu abri os olhos, né? Quando eu vi aquelas crianças, na minha cabeça eram aqueles corpos carbonizados que eu tinha visto, né? Aí no outro dia de manhã fechei a casa, tudo, e fui ao bispo e disse, padre, eu não vou ficar aqui, eu não tenho condição de ficar. E o bispo, não, você vai ficar. E eu disse, mas não tenho condições. Não, você vai ficar. E foi no seminário, tirou 2 seminaristas do seminário, vocês vão parar de estudar e vão ficar acompanhando o padre lá na missão, até que o outro irmão da comunidade dele volte. E foi os 2 ficar comigo, né? E naquele momento foi uma experiência muito, muito bonita, né? Com os 2 seminaristas vivendo. Me senti de verdade cuidado. Também foi a primeira vez que eu provei na minha vida o voto de obediência, né? Você tem que ficar. E quanto tempo passou? Nós estamos conversando aqui com o padre Vilmar Gama, né, aqui contando as suas experiências sacerdotais. Quanto tempo ficou em Angola? Fiquei 3 anos e meio. 3 anos. E aí foi uma das experiências. Depois teve outras experiências de conflito militar. Mas isso foi assim, de experiências difíceis, né? Porém teve experiências bonitas, né? E teve outro conflito que foram mais 40 pessoas mortas que a gente tinha que fazer enterro e tudo. Quando está vivendo dentro da guerra, temos que estar disponível a enfrentar tudo isso, né? E nós não tínhamos casa para morar, nós morávamos num container que era mais ou menos esse tamanho aqui, isso aqui, né? Durante o dia era um calor infernal e à noite, porque a região era semidesértica, quando você encostava a mão no container, era que parecia um pedaço de gelo, né? Era uma experiência muito difícil. E naquela experiência, começamos a construir a casa. O irmão era mestre de obra, que morava comigo, que trabalhava o oblato, né? E ele me lançava 2 propostas. Podemos convidar uma empresa para construir ou podemos fazer uma escola de pedreiros, porque na aldeia não tinha nenhum pedreiro. Era desde da independência de Angola, não se encontrava pedreiro, porque desde aquela época era guerra, ninguém construía nada, né? E eu dizia, irmão, qual é a melhor opção? Se nós fazemos uma escola de pedreiro, vai ser econômica para nós e terminando de construir a nossa casa, vamos ter pelo menos uns 15, 20 pedreiros na aldeia que pode preparados, pensar diferente a missão. E uma coisa que foi muito bonita, quando terminamos de construir a nossa casa, já existia mais de 60 casas pequenas construídas por esses homens, né? E a nossa ação era quando íamos buscar material de construção na Namíbia, em plena guerra, porque não encontrava em Angola, que nossa casa estava a 30 quilômetros da fronteira da Namíbia, né? E nós íamos buscar material e trazia material para as pessoas que pediam para comprar. E era assim, um comprava um saco de cimento, outro comprava 2 sacos, dissolvia esse cimento para fazer bloco, para juntar, porque era região desértica, não tinha outro tipo de coisa, né? E assim, e era bonito que as pessoas diziam, a presença dos missionários aqui é sinal que Deus nos quer aqui. É sinal que Deus não nos abandona. Sempre escutava muito isso do povo em Angola, né? E eu lembro quando tive que vir para o Brasil, eu vim de férias assim muito quebrado naquele momento, né? Uma experiência muito dura e pedi algo. E o provincial na época disse, Vilmar, queria que você ficasse no Brasil para ficar na formação. A gente tinha que obedecer e decidi ficar no Brasil na formação e fiquei quase 10 anos entre várias etapas da formação e assumi um pouco uma paróquia e no final sempre aquela inquietude missionária dentro de mim voltava, né? Aí fiz uma carta para o superior geral, que naquele momento não é o superior do Brasil que eu tinha que pedir, era o superior geral nosso da congregação, que temos missões em 70 países do mundo, né? E escrevi para o superior geral, dizendo a ele que tinha interesse de sair para as missões. E o superior geral naquele momento tinha sido meu formador na filosofia, que ele foi missionário no Brasil durante uns 20 anos, né? E ele não demorou uma semana, me manda uma carta de obediência, me perguntando, onde você quer ir? Eu disse, olha, meu desejo é voltar para a África. Aí, pense um pouco,
e depois a gente conversa mais. Aí 15 dias depois fui animar um retiro em Guatemala e tinha 2 jovens do México que falavam da dificuldade da nossa missão em Cuba, né? Que ninguém queria ir, que a situação de Cuba era muito complicada. E eu disse a eles, rapaz... Aí falei para o padre Geraldo, disse, rapaz, olha, disse que em Cuba não tá precisando de gente, ir para a África, que é outra região, eu prefiro ficar na região da América Latina e Caribe, que é a nossa região, e ajudar. E falei isso numa semana, 3 dias depois recebo a carta de obediência, dizendo, você tem agora sua obediência para a missão de Cuba. Quando eu recebi a carta, fiquei assustado, né? Que eu pensava que ele ia dar uma volta e não ia me dar, né? E fui a Cuba. Chegando em Cuba, o primeiro momento... Que lugar de Cuba você foi? Não foi morei, a capital, Eu né? morei na capital mais tempo, porém morei também um tempo bom no interior, em outra missão que temos. Nós temos 2 comunidades no país, né? Uma na capital e outra a 150 quilômetros da capital, né? Em 2 dioceses diferentes, né? Morei no início, nessa missão, que era uma missão mais semi-rural, né? Morei aí 1 ano e meio nessa missão. Aí no final desse ano e meio, fechamos uma outra missão e fomos abrir uma missão numa periferia de Havana, numa área que foi construída pós-revolução. Nessas áreas construídas pós-revolução, era proibido ainda hoje, né? Pelo partido, não se pode construir nenhum templo religioso, porque a religião, para o partido, era sempre considerado como o ópio do povo, né? A teoria marxista, né? Que ter templo é para doutrinar o povo, para que o povo se torne dependente da igreja, né? E isso era proibido. E nossa igreja era... Meio os índios e os jesuítas, né? Sim, então, sim. E nossa presença era... A casa, no quintal de uma casa, fazia uma coberturazinha, e aí nossas paróquias eram sempre assim. E tínhamos 2 igrejas muito velhas, onde funcionava, e a maioria das missões nossas era nas casas, né? Mas em Cuba, por causa disso, as pessoas se aproximar da igreja sempre tinham muito medo, né? Até o ano 87, o povo que ia à igreja em Cuba, depois da Revolução, até os anos 87, quando foi a primeira visita do Papa João Paulo II, as pessoas tinham literalmente medo de ir à igreja. Se eu morasse aqui em Jeremoabo, eu ia à igreja em Paulo Afonso. Se eu morasse em Paulo Afonso, eu vinha em Jeremoabo, em outro lugar, para que meus vizinhos não vissem. E quem frequentasse a igreja sofria represálias. Jogavam ovo podre na porta da casa, jogavam lama. Era assim, os católicos em Cuba até os anos 80 sofreram muito, né? Sofreram muito. Depois da visita do Papa, o pessoal começou a voltar muita gente para a igreja, porque o comandante dizia, e a igreja não é pecado, né? E depois teve a ajuda daquele livro do Frei Beto, Fidel e a Religião, que ajudou muito ao quadro do partido, né? Os que eram religiosos se defender um pouco diante da tirania, né? Mas mesmo assim em Cuba, quando eu cheguei, o povo tinha medo de falar. Um cubano, quando ia falar da situação do país, ele olhava para um lado, olhava para o outro, falava contigo, e ao mesmo tempo, se chegava alguém próximo, eles mudavam de assunto. Porque tinham muito medo de reclamar, dizer alguma coisa, era uma experiência de medo profunda, né? E a igreja também vivia isso, né? Nós não podíamos fazer nada se não tivesse autorização do partido, né? Por exemplo, queríamos fazer uma procissão, tínhamos que mandar uma carta ao partido, dizendo onde a procissão saía, as ruas que ela ia caminhar, e como chegava, que tipo de equipe de som ia usar, como ia fazer, o que ia falar. Tudo isso a gente tínhamos que mandar um pouco, como uma forma do partido dizer pode liberar ou não pode. E muitas vezes, no dia da missa, não era liberado, né? Muito bem, aí passou. E quanto tempo você ficou em Cuba? Eu fiquei 9 anos em Cuba, né? 9 anos. 9 anos. E foram 9 anos muito bonitos, né? Muito bonitos, assim. A mesma experiência que eu tive em Angola, eu tinha com o povo. O povo não ia muito à igreja, né? Mas era muito comum passar na rua e as pessoas dizer: obrigado porque você está conosco. Nós queremos todos ir embora daqui. Nós não suportamos mais essa vida. E você, como estrangeiro, querer vir estar conosco, para nós nos sentirmos assim honrados e saber que tem pessoas fora que ainda recordam de nós. Mesmo as pessoas que nunca vinham à igreja. Lembro que a minha paróquia, meus fiéis católicos, não chegavam a 50 pessoas, né? E eram 3 comunidades que não chegavam a 50 pessoas.
No dia da minha missa de despedida, eu fiquei assim impressionado que tinha quase 150 pessoas na igreja. Ateus, agnósticos, aqueles que não acreditavam em nada, santeiros, participando da missa. E eu fiquei assim me perguntando, obrigado por você ter vindo nessa missa de despedida. E vários diziam assim, padre, você não sabe como a sua presença, a presença dos missionários aqui no nosso país, faz a diferença para nós. Nós não vimos a igreja, nós não frequentamos a igreja, mas nós mesmos sentimos o bem que vocês fazem para nós, só o fato de vocês estarem presentes, né? E nós sempre definimos nossa missão em Cuba como uma missão mais de presença do que fazer coisas, né? Nossa vida diária durante o dia é sair para visitar os vizinhos gratuitamente. Tem um vizinho enfermo, nós temos um carro, podia levar o vizinho no hospital. Morria um vizinho, podíamos levar ao cemitério, fazer o sepultamento. Às vezes íamos para o sepultamento como uma pessoa qualquer, sem fazer nem orações nem nada, porque muitos não pediam, mas pediam a nossa presença, né? E foi assim, a nossa presença sempre foi um pouco esse tipo de presença como missionário oblato e como igreja cubana, né? Vilmar, dificuldade de adaptação, né? Imagina, você brasileiro, hablar espanhol e tal, e costumes, Colômbia, Angola, Cuba. Eu sou uma pessoa que, quando a coisa é mais estranha, eu quero conhecer. Se a comida é rara, eu gosto de provar. Eu lembro que em Angola comi até lagarta para provar, né? Angola, cheguei numa aldeia, me ofereceram lagarta e eu disse assim, rapaz, o que é que eu vou fazer para comer aqui? O que é que eu faço? E coloquei que essa comida parecendo uma comida parecendo polenta que eles usam muito na África. E eu misturei aquela lagarta, engoli e comi e fiquei calado. No outro dia cheguei em casa conversando com o irmão e fui na rua, comprei uma garrafinha de tipo vodka, né? Fiz umas 2 caipirinhas, tomei, eu disse, agora eu vou provar, vou mastigar uma dessas. Se não for boa, eu jogo fora. Quando mastiguei a primeira lagarta, tinha um sabor de camarão. Me tornei cliente da lagarta, né? Ele assim, às vezes assim, a questão da comida, muitas vezes, é desafiante para o missionário, né? E às vezes os costumes, porque, por exemplo, o que eu penso que é caridade no Brasil, lá fora não é caridade. Tem um caso, um conto muito bonito para fazer para vocês. Morreu um catequista nosso e na África, alguns países da África, de modo especial, essa zona, essa aldeia que eu estava, tinha uma tradição que a família não era a esposa e os filhos. A família é a família ampliada. Quando morre o irmão, a esposa é devolvida com os filhos para a família e o irmão do defunto, ou familiar do defunto, assume as coisas do outro, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei numa atitude de revolta muito grande, vendo a nossa forma ocidental de ver como funciona a família. E fui lá, conversei com o irmão e tudo, perguntei quanto era. Naquela época eram uns $200, não eram grandes coisas naquele momento, né? Mas já era um bom dinheiro. E nós tínhamos um projeto para ajudar as pessoas à criação de cabritos, essas coisas que nós recebemos. E desse projeto eu paguei algo ao Senhor para devolver a casa e os poucos animais para a esposa do catequista, né? E cheguei na reunião do clero, me sentia a encarnação de Madre Teresa de Calcutá, que tinha feito a melhor caridade, né? E conversando isso, aí um padre idoso olhou assim para mim e me disse, você veio nos evangelizar ou veio nos colonizar? E eu fiquei com muita raiva do padre naquele momento. E ele disse, aí padre, pois me explique que eu fiz com toda a boa vontade. Ele disse, não, essa senhora, na sua hora, ela vai ter a sua herança. Você rompeu fazendo isso com o círculo da herança, que para nós a herança funciona de outra forma. Ela vai herdar no momento exato da família dela. Agora essa herança pertence a essa pessoa, né? E eu digo, e às vezes até quando vamos em missão temos que aprender que o que é certo para o meu país, para a minha cultura, não é certo para a cultura do outro, né? Temos que compreender isso tudo. Isso é um grande desafio para o missionário, né? Na comida, né? E a língua, a adaptação da... Eu sempre costumo dizer que eu nem sei falar português, nem sei falar espanhol e nem sei falar idioma nenhum, né? Mas a gente se vira. Espanhol sempre, quando na nossa formação, sempre temos espanhol como o segundo idioma para o contato com os missionários oblatos da região da América Latina.
que estamos praticamente em todos os países da América Latina, menos uns 3, 4 só, né? E a língua de contato entre os oblatos na América Latina é espanhol. É como uma exigência para nós falar espanhol. Em Angola, era português, mas na aldeia que eu trabalhava, falava Quanyama, uma língua que falava por 300 mil pessoas, mais ou menos, acho que não chegava a isso, né? E eu tive que aprender o básico do Quanyama para me comunicar, às vezes para fazer uma pequena reflexão, para atender confissão e conversar. Aprendi um pouco naquele momento o Quanyama, né? Hoje você me pergunta algumas palavras, já esqueci. A grande maioria, que já tem mais de 20 anos, 25 anos mais ou menos, que saí de lá, né? Mas, assim, a língua a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo no meio do povo e vai estudando, né? Geralmente, quando um missionário chega num país, o primeiro momento da sua missão é aprender a língua das pessoas, né? Muito bem, Vilmar. Rádio é assim, limitado, né? O tempo vai avançando. Já estamos aqui adentrando o próximo comercial. Eu só queria ver com você, e agora o próximo destino? Eu estou sendo transferido para uma missão nossa em Venezuela, né? Nós faz 30 anos que estamos os oblatos em Venezuela. No momento só são 8 oblatos. E eu falei ao superior geral que estava meio cansado, queria mudar um pouco para descansar um pouco, e ele me perguntou se eu queria voltar para o Brasil ou para uma missão fora, né? Eu disse, rapaz, ainda me sinto um pouco novo, posso ajudar em alguma outra missão, né? Aí me ofereceu Venezuela, estou indo para lá, estou esperando o visto para ir trabalhar em Venezuela. Porém, estou muito contente e esperançoso, né? Assim, para mim, acho que a alegria de estar presente, de servir, de caminhar com as pessoas, para mim é mais importante, né? É que são sempre países assim, de certa maneira, difíceis, né? Assim, com relação à Venezuela. Agora tem... Tomara que você não vá ali para o limite com a Guiana ali, né? Não, essa questão aí. Nossas comunidades estão no outro limite meio complicado também, mas porém não muito. É na fronteira com Colômbia. Pois. Temos que lidar um pouco com o narcotráfico. Vilmar, um prazer, rapaz, ter você aqui, né? Para mim também é uma alegria estar com vocês. E você, assim, particularmente, você sabe que eu tenho um carinho muito grande ali de quando você era rapazinho ali, né? Lembro da ajuda de vocês, lembro da sua participação no meu diaconato em São Paulo. Em São Paulo, naquela missa negra. Claro. Você, tive o prazer de estar lá, eu e Terezinha, naquela. Para mim foi uma alegria muito grande ter vocês participando naquele momento. E vou dizer a você, viu? E naquele momento que me abriu mais ainda a vontade de ser um voluntário do movimento negro, viu? Eu vi aquilo ali e saí encantado, cara, com aquilo lá, né? Mas é isso, então. Tivemos aqui conversando com o Vilmar. Vilmar está por aqui, ainda como ele disse, esses dias, esperando a questão do visto lá. E quem sabe antes de ir a gente bate outro papo. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? E eu só queria pedir a você que está nos ouvindo, reze pelas missões, reze pelos missionários que necessitamos, né? Reze no momento também, eu estou pedindo a muita gente que reze por Nicarágua nesse momento que está muito difícil, né? Muitos sacerdotes, muitas religiosas. Você estava ali em divisa com a Nicarágua, né? Mais ou menos próximo, né? E convivi com muitos missionários nicaragüenses, né? E no momento a Nicarágua tem vários bispos que foram presos, vários sacerdotes presos. Teve um que ficou quase 3 anos preso. Graças a alguns diálogos internos, o governo expulsou eles e foram todos para o Vaticano, né? Estão em Roma e vendo o que é que o Papa pode pensar. E fruto de um governo que perdeu o diálogo, né? Perdeu o diálogo e o povo sofre muito. Muitos, e a maioria desses que foram expulsos não são estrangeiros, são nicaragüenses. Vários amigos nicaragüenses viajam e quando regressa não sabe se pode entrar no seu país, né? Isso também acontece de várias formas também em Cuba, que seria um dia para uma outra conversa. Para outra conversa, sobre Cuba. Mas quem escapou de Cuba, Venezuela agora é café pequeno. Quase nada, né? Vilmar, muito obrigado então, tá? Vamos aos nossos comerciais